Fala, meu querido, minha querida do primeiro ano, mais uma aula de revisão agora sobre separação de misturas, ok? Está lá na página 479 do livro 1. Galera, então vamos lá. Pessoal, então separação de misturas. Este é o capítulo, certo? Aqueles assuntos que pode ficar alguma dúvida, essas aulinhas de revisão são muito úteis para isso. Pessoal, separação de misturas são formas na qual eu vou separar os diferentes componentes de uma mistura, certo? Da aula passada, a gente havia comentado que separação de mistura pode ser dado o nome a um conjunto de processos ou forma de separar chamados de análise imediata. Separar é proceder com algum tipo de análise imediata, ok? Só que, galera, seguinte, existem misturas que são mais fáceis de separar do que outras. Concorda comigo? Por exemplo, o que você acha que é mais fácil separar? A borra do café e o café ou, por exemplo, a mistura de água e sal? Você concorda comigo que a borra do café é bem mais fácil? Sim, por quê? Porque ela mistura heterogênea. Então, a mistura heterogênea, no geral, é mais fácil de separar do que mistura homogênea, ok? Então, eu vou ter métodos para separar mistura heterogênea e homogênea. Vamos começar com os mais fáceis? São os heterogêneos. Então, a gente já começou falando sobre filtração. Filtração é um processo do quê? No qual eu vou ter separação, primeiro, de sólidos e líquidos, que a gente deu o exemplo para vocês aí, e posso ter separação também de sólidos e gases, que eu vou dar um outro exemplo para elucidar para vocês. Olha só, na cozinha a gente utiliza o filtro de café, mas no laboratório a gente vai ter um sistema diferente. Ó. Então a gente tem, por exemplo, aqui um vidrinho que é chamado de Erlenmeyer, tem esse formato e por isso ele é chamado de Erlenmeyer, tem um formato cônico assim, certo? Opa, tá feio esse vidrinho? Estraguei o vidrinho aqui. Esse é o vidrinho Erlenmeyer. Aí eu faço o quê? Eu pego um bastãozinho de vidro, que nada mais é que um pedacinho de vidro em formato de bastão, e derramo. Isso aqui não tem nada a ver com filtração diretamente, é só uma técnica para não espirrar a água. Mas enfim, o que interessa saber sobre esse processo é, eu tenho um filtro, que é tipo aquele filtro que a gente coloca o coador melita, que é feito de vidro, que é chamado de funil de vidro, e coloco aqui um papel de filtro igualzinho aquele papelzinho que a gente coloca para coar café. E embaixo eu tenho um aparato aqui para coletar, que é o Becker. Então, basicamente o que, galera? É o mesmo processo de coar café, só que eu tenho instrumentos diferentes, porque são instrumentos de vidro, mais elaborados para fazer experimentos, são instrumentos de laboratório, ok? Então, só a título de elucidação. Exemplo simples aqui. Por exemplo, ó, da separação agora de sólidos e gases. Ó. Sólidos e gases podem ser separados como? Imagina que você tem um vento cheio de areia. O vento está no deserto, aquele ventão cheio de areia. Uma forma de separar não seria, por exemplo, colocar um grande coador, assim, um grande pano, e o pano vai coletar o vento? O que acontece? Ó? O gás, o ar, vai passar. O que acontece com a areia? A areia fica aqui, certo? Então, eu estou filtrando e armazenando essa areia dentro do filtro. Então, tem um exemplo claro de filtração, ok? Às vezes, galera, o sistema de filtração, ele não é fácil de fazê-lo. Por quê? Porque eu tenho misturas muito grossas, viscosas. O que é viscoso, professor? Por exemplo, você conhece a água normal, a gente bebe, como por exemplo a água que eu usei para fazer esse café, que usaram para fazer esse café, e tem o mel. Qual que eu consigo derramar, escoar com maior facilidade? A água ou mel? A água, certo? E o mel? O mel é bem viscoso, é grosso, certo? Aquelas misturas mais grossas, mais viscosas, elas são dificilmente a gente consegue filtrá-las com facilidade. Então, o que eu faço? Ó? Eu tenho esse aparato que ele é chamado de trompa de vácuo ou trompa d'água. A trompa d'água ela é utilizada para fazer um vácuo aqui dentro. Vácuo aquele
É quando você tira todo o ar, a pressão fica mais baixa aqui dentro. A pressão atmosférica é 1 atm, aí a pressão aqui baixa, por exemplo, para 0,25 atm. Aí com isso, ó, a pressão atmosférica vai trabalhar a meu favor, porque ela vai empurrar o líquido para passar pelo filtro. Então é como se eu tivesse uma força pressionando esse líquido para ele passar pelo filtro. Por quê? Porque eu tenho a diferença de pressão, ó. Eu tenho 0,25 aqui dentro e 1 aqui fora. Então eu tenho um saldo positivo que vai empurrar de 0,75 que vai empurrar isso aqui para passar aqui pelo filtro. Então o vácuo serve para facilitar e tornar o processo mais rápido. Ele é utilizado para substâncias mais viscosas, ok? Galera, então filtração basicamente é isso. Se você for com alguma dúvida, mande aí no zap. Pessoal, decantação. Decantação, ela serve para quê? Ela serve para separar líquido de um sólido ou líquidos não miscíveis. Vamos por partes, com calma, e vamos vencer essa matéria. Primeiramente, ó, líquido de sólido. Água é o líquido e sólido é o barro. Se eu vou lá no Rio Balsas, coleto lá aquela água e deixo ela paradinha dentro de um copo. Com o passar do tempo, você vai perceber que as partículas de barro que estavam suspensas devido à agitação do rio, quando a água fica parada, elas começam a decantar no fundo, elas começam a se sedimentar aqui no fundo. Então, eu consigo, por exemplo, gentilmente vir e derramar bem devagarzinho e separar essa água desse material sólido que está no fundo, que decantou-se, ok? Tá? Então, o líquido sobrenadante, eu faço o escoamento. Escoar é simplesmente derramar, verter esse líquido em algum local. Pessoal, outro exemplo é quando eu tenho, por exemplo, uma mistura de materiais immiscíveis, 2 líquidos immiscíveis. Água e óleo. Balancei, balancei, balancei. E tenho bolhas de óleo misturado com água, mas só que mistura bifásica. Como assim, professor? Pego uma garrafa, encho ela de óleo, encho ela de água, metade, metade, e balanço. Certo? Quero separar esse óleo da água. O que eu posso fazer? Aí eu uso um aparatinho chamado funil de decantação, que também pode ser chamado de funil de bromo. Funil de bromo, tá? Enfim, é um nome que ele recebe aí, funil de bromo. Galera, o que acontece? Ó? Eu coloco esse funilzinho, ele tem um formato de uma pera. Aí quando eu coloco ele no funil, o que acontece? Ó? A água que é mais densa, ela vai para baixo. A torneirinha está fechada. Aí ela fica aqui embaixo. O óleo que é menos denso fica na parte de cima. Aqui acontece, ó, eu vou abrindo bem de pouquinho aqui a torneirinha e vou gotejando, ó, gota por gota, gota por gota, gota por gota, até essa parte aqui que separa a água do óleo chegar aqui. E aqui eu fecho, coleto a água, certo? Aí depois eu pego, coleto o óleo. Pego um outro recipiente, coloco embaixo, abro a torneira e coleto o óleo. Entendeu? Então aqui eu tenho a separação por decantação, porque um líquido decantou-se e foi para a porção de baixo. Decantar, galera, é o quê? Ir para a porção inferior, ok? Tranquilo? Só que, galera, algumas vezes a separação em fases, elas não é tão fácil de fazer. Por mais que eu tenha sistemas heterogêneos, como é o caso do sangue, o sangue é um sistema heterogêneo, sabia disso? Ela é uma mistura de várias substâncias e tem várias fases. Mas ele não é fácil separar. O que eu faço? Aí eu aplico um sistema chamado centrifugação. Uma centrífuga, ela é um aparato que vai girar esse material a uma velocidade muito grande. Aí quando esse material é girado, ele facilita a decantação das fases mais pesadas para baixo. Ó. Então ele facilita o quê? Ó, o material vai para baixo, vai decantar, e vou ter uma fase mais leve aqui, menos densa em cima.
Então, a centrifugação nada mais é do que uma decantação forçada, no qual eu utilizo da força centrífuga, que é uma força lá da física, nós vamos aprender, com um aparelho chamado centrífuga também, ou centrifugadores, como você queira chamar, para separar as fases, acelerar esse processo de separação, ok? Isso não quer dizer, por exemplo, que eu vou deixar o sangue lá paradinho, por exemplo, dentro da geladeira, ele também vai separar naturalmente. Só que vai demorar mais tempo. A centrífuga acelera esse processo de separação, ok? Através dessa força centrífuga. Separação magnética. Separação magnética nada mais é do que saber que eu tenho materiais que são atraídos por ímã e materiais que não são. Aí quando eu tenho, por exemplo, palha de aço, não, perdão, palha mesmo, palha de milho, ou palha de qualquer coisa, e uma agulha, que é feita de um metal. Esse metal é atraído pelo ímã, a palha não é. Então, quando eu passo o ímã sobre aquele sistema, ó, a parte metálica é puxada para o ímã. Então, tem uma separação através de um ímã, através do magnetismo, é uma separação magnética. Ok? Tranquilo? Separação fracionada, galera. Dissolução fracionada. A dissolução fracionada ela é usada para separar substâncias sólidas. Como assim, professor? Imagine que eu tenho aqui água e areia. Sal e areia. Areia e sal misturados. Eu consigo catar os grãozinhos de areia do meio do sal? Muito difícil, certo? Mas o que eu sei? Eu sei que areia não se dissolve em água, porém o sal se dissolve. Aí o que eu faço? Eu pego tudo e misturo com água. Automaticamente aquele sal vai se diluir na água e a areia não vai. Eu posso filtrar esse sistema e obter somente areia separada. Então, separei a areia através dessa técnica aí. Ok, galera? Flotação, galera. Flotação, ela é utilizada para separar uma substância menos densa de uma substância mais densa através do quê? De um líquido de densidade intermediária. Falei grego. Tudo bem, vamos entender. Por exemplo, ó, imagine que você tem água e serragem. Areia e serragem. Você concorda comigo que a serragem é bem levinha? Ela é bem... Tanto que se eu soprar, ela voa, né? Já a areia, ela é um pouco mais densa. O que acontece? Agora, imagine que eu coloco água no meio dos dois. A serragem vai boiar, porque ela é menos densa que a água, e a areia vai afundar. Aí eu consigo, por exemplo, passar uma colher e ó, coletar essa serragem que está em cima. Então, fiz uma separação por flotação, porque a serragem, ela flotou, boiou em cima aí desse líquido de densidade intermediária, ok? Catação. Catação é do dia a dia. É catar mecanicamente, galera. Por exemplo, eu tenho feijão e pedrinha. Quero fazer um feijãozinho bem bom para o almoço. Aí eu tiro as pedrinhas com a mão. Manualmente eu cato aquelas pedrinhas. É uma separação mecânica daquele sistema. Ventilação. Ventilação eu aplico um fluxo de ar para soprar uma das frações mais leves. Como, por exemplo, a casca do amendoim e o amendoim. Alguém já fez amendoim torrado aí? Eu torro amendoim, aí aquela casca solta, aí fica aquela parte branquinha. A casquinha do amendoim é bem levinha, tanto que quando eu vou soprando, ela vai separando da parte do amendoim, do grão, do amendoim. Certo? É uma estratégia para separar aí, através de fluxo de ar. No caso, eu soprei, né? Então, fui eu que fiz. Beleza, galera. Levigação. Essa técnica, galera, a levigação, ela é utilizada muito em sistemas nos quais eu quero separar ouro de areia. Como é que ela é feita? Ela é feita através da aplicação de uma corrente de água. Então, aqui, eu tenho uma bateia, esse sistema aqui, esse
essa tigela e eu vou movimentando e fazendo a água girar. A água ficar agitada aqui. Os grãos de areias que são mais pesados, ele tem a tendência de ficar no centro da bateia. Já os grãos de ouro que são mais pesados ficam no centro da bateia. Já os grãos de areia que são mais leves, têm a tendência de ficar na posição mais por fora aqui, certo? Por questão de física mesmo. E aí são separados. Então, eu uso a corrente de água para separar o componente mais leve do componente mais pesado. Ok? Peneiração. Peneiração é o quê? Peneirar. É quando, por exemplo, você separa a brita da areia. Eu utilizo uma peneira e separo através desses espaçamentos. Deixo passar alguns e outros eu não deixo passar pela peneira. Então, a areia passa, porém, a britazinha, que é mais grossa, não passa pela peneira e fica aqui, presinho aqui. Ok? Tranquilo? Fusão fracionada, galera. Fusão fracionada, ela é, no geral, utilizada para separar dois materiais sólidos. Como isso é feito? Eu tenho, por exemplo, uma mistura de... Eu dei o exemplo de chumbo e alumínio, posso dar, por exemplo, a mistura de ouro e latão. Tem um ouro lá que eu comprei, esse ouro, e esse ouro não é de qualidade muito boa. Eu quero fazer o refino do ouro. Como é que eu faço? Aí eu aqueço aquela joia. O latão, como ele tem uma temperatura de fusão mais baixa, ele vai começar a derreter primeiro. Aí quando todo latão virou líquido, eu pego lá e coleto aquela parte sólida, que provavelmente é um ouro mais refinado. Aí coleto, tirei, tem aqui um ouro mais refinado. Ok? Aí eu posso aquecer novamente e vai derreter, vai ter uma fração mais suja, tiro, tem um ouro mais refinado. Então eu vou fazendo o quê? Eu vou fundindo e vou separando aquelas frações a partir da temperatura de fusão. Quem tem temperatura de fusão mais baixa derrete primeiro e sai primeiro. Aí fica aquilo que tem temperatura de fusão mais alta. Ok? Cristalização fracionada. A cristalização fracionada, galera, é o quê? É quando eu tenho dois sólidos que estão, por exemplo, diluídos em um líquido qualquer, só que eles têm tempo de formar o cristal diferente. Ih, complicou, professor. Não entendi isso. Então vamos lá, vamos com calma. Imagina que eu tenho esse sistema aqui. Eu tenho uma água e tenho um sal A diluído e um sal B diluído. Ok? Beleza. Agora imagina que eu começo a evaporar essa água. Isso aí é o seguinte, ó, eu sei que o sal B, ele tem uma velocidade de formação, ele precipita, ele forma o sal com maior velocidade. Então, quem que você espera que eu venha formar primeiro aqui no fundo, como sal, como cristal aqui no fundo? O sal A ou o sal B? Já que o sal B é mais veloz para formar. O sal B, certo? Então, esse material é mais rico de sal B. Aí eu vou e coleto o sal B aqui. Aí vou fazendo isso, vou tirando todo o sal B. Até que, por fim, chega um ponto que eu começo a formar sal A. Aí o sal A começa a se formar. Aí eu começo a coletar sal A. Então, eu coleto várias frações ou várias partes do material. E vou coletando ele vai se precipitar primeiro aquele que forma o cristal com maior velocidade. Cristal é justamente o material sólido, como por exemplo, cristal de açúcar, açúcar cristal. É aquele material sólido que você consegue ver lá no açúcar.
certo? Então, um cristal se forma com maior velocidade e eu coleto aquele cristal com maior velocidade. Consigo separar diferentes materiais que estão dissolvidos em um líquido, ok? Então, esta é a cristalização fracionada. Misturas homogêneas, como eu falei para vocês, são misturas que são mais difíceis de ser separadas. Essas misturas homogêneas, elas têm a separação por outros processos. Então, primeiramente, o processo que a gente vai ter para trabalhar é o processo de destilação simples. A destilação simples, ela serve para separar sólido de líquido, quanto dois líquidos de temperatura de ebulição muito diferente, ou temperatura de vaporização diferente. Ó. Então, temperatura de ebulição muito diferente. Tá? Como eu faço? Ó? Então, eu utilizo um sistema de destilação. Aqueço isso aqui num balão, que é esse vidro em formato aqui de balão, certo? Esse material vai passar aqui pelo condensador, e quando ele passa pelo condensador, ele é coletado aqui no destilado. Ok? Tranquilo? Então, basicamente, é isso aqui que acontece em um sistema de destilação. Então, ó, eu aqueço, o líquido vai evaporar, o sólido vai ficar para trás. Aí o líquido é condensado aqui, ele resfria ao passar aqui, ele torna-se líquido novamente e goteja aqui, certo? Aqui eu tenho informação no destilado. O destilado nada mais é do que esse líquido puro que veio daqui e foi para cá através da fase vapor. Ok? Beleza, galera. Seguinte, eu posso também separar dois líquidos de temperatura de ebulição muito diferentes. Por exemplo, eu tenho dois líquidos que tem um que faz ebulição a 100 graus Celsius e o outro faz ebulição a 200 graus Celsius. Ótimo. Um a 100, o outro a 200. Beleza. Agora, o que acontece? Ó? Quando eu começo a ferver, quem que vai sair primeiro? Sai primeiro aquele que tem temperatura de ebulição menor. Aí eu formo um vapor, venho e coleto esse destilado aqui de temperatura de ebulição menor. Ok? Tranquilo? Beleza, galera. Quando eu coletei essa temperatura de ebulição menor aqui, eu posso fazer o quê? Aí deixei passar um tempo, aí todo o material que tem temperatura de ebulição menor foi coletado, aí eu troco o vidrinho. Troco aqui e coloco outro vidrinho limpo. Aí começa a coletar quem? Aí eu começo a coletar aquele que tem temperatura de ebulição maior. Beleza? Só que existem alguns sistemas no qual eu também tenho que separar, porém eu não tenho temperatura de ebulição diferente, eu tenho temperatura de ebulição próxima. O que eu faço? O que eu faço nesse caso? Eu sento e choro? Não. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a separação, ainda do mesmo jeito, só que eu vou incluir naquele sistema uma coluna de fracionamento. Então, a coluna de fracionamento é um sistema que vai auxiliar na separação desses líquidos. Aí, com ela, eu posso agora separar líquidos que têm temperatura de ebulição próxima. Beleza? Tranquilo? Então, recapitulando, ó, destilação simples, eu posso separar sólido de líquido e líquido de líquido, desde que eu tenha para líquido-líquido uma diferença de ebulição grande. Ok? Princípio de funcionamento. Eu faço ebulição, coleto primeiro aquele líquido que tem temperatura de ebulição menor. Depois vou e coleto aquele temperatura de ebulição maior. Beleza? E destilação fracionada? Destilação fracionada é muito parecida, porém eu incluo a coluna de fracionamento
para poder destilar líquidos que têm temperatura de ebulição próximas. Beleza? Ok, galera. Agora, liquefação fracionada. A liquefação fracionada, meu povo, é quando eu tenho a separação de sistemas gasosos. Ah, pessoal, não complica a minha vida, não. Galera, é muito tranquilo, você vai entender. Por exemplo, ó, o ar, ele é formado basicamente 78% de N2, de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. Ficou parecendo um 2 isso. 1% de outros gases. Então, ele é uma mistura gasosa. Ele tem vários componentes. Nitrogênio, oxigênio e outros gases, certo? Só que cada um desses gases, ele tem uma temperatura de liquefação diferente. Como assim temperatura de liquefação? Vamos lembrar o que é liquefação? Liquefação é a passagem do estado líquido do estado gasoso para o estado líquido, certo? Então, o que acontece? Ó? Se eu abaixar a temperatura, se eu abaixar a temperatura e abaixando a temperatura, vai chegar um ponto no qual esse gás ele vai se tornar o quê? Líquido, beleza? Só que tem um porém. Cada um desses componentes da mistura gasosa, eles têm uma diferente temperatura de liquefação. O nitrogênio, por exemplo, temperatura de liquefação menos 196 graus Celsius. Argônio, menos 138 graus Celsius. Oxigênio, menos 183 graus Celsius. Então, o que eu posso fazer? Ó? Eu entro com um gás a já uma temperatura baixa, de menos 200 graus Celsius. Ele já está abaixo e ele passa por uma coluna. Essa coluna eu vou conseguir coletar diferentes frações ou diferentes porções de líquidos diferentes. Um vai ser o nitrogênio líquido, um vai ser o gás nitrogênio, o outro vai ser o gás argônio. Só recapitular aqui, galera. Ele usou um método diferente aqui. Porque tem diferentes métodos aqui. Ele vai liquefazer primeiro para depois subir. Então, ele usou um método diferente aqui. Vamos utilizar o método que ele utilizou aqui. Qual o método que ele utilizou aqui? Primeiro, ele transformou tudo, a mistura, toda antes num líquido. Ele fez o ar ficar líquido. É possível? É possível. Como? Abaixando muito a temperatura. Aí tudo virou líquido. O ar está todo líquido, ok? Aí o que acontece? Ó? Ao passar pela coluna, esse ar vai se aquecer um pouquinho, certo? Ele estava menos 200 e vai se aquecer e vai ficar um pouquinho fora daquela temperatura original de 200. Então, aqui nessa parte de baixo, eu tenho uma temperatura que ela é mais quente um pouquinho. Ela é de menos 183. Então, aqui começa a se formar, na parte de baixo desse aparelho, o oxigênio líquido. Por quê? Porque essa é a temperatura de liquefação dele. Aí ele começa a voltar. Ele começa a sair do líquido e ir para o gás. Então, antes ele vinha como ar líquido. E ele veio agora, nessa parte aqui, eu vou ter o oxigênio gasoso. Beleza? Nessa parte do centro aqui, eu já tenho uma temperatura intermediária, 188. E aqui começa a formar o quê? Aqui começa a formar o argônio líquido. Perdão, o argônio gasoso. Então, eu tenho o ar líquido que está se tornando gás. Argônio. Beleza? E já na porção superior, eu começo a formar quem? Eu começo a formar o nitrogênio, porque a temperatura de ebulição, de liquefação dele é bem mais próxima que do original, ok? Então perceba que na coluna de fracionamento tem a formação de várias frações.
Então, recapitulando o processo, transformo todo o ar em líquido e depois eu faço esse ar voltar a ser gás, porém eu fraciono em um fracionador de acordo com a temperatura aqui ao longo desse fracionador. Eu vou ter a formação de várias frações, a fração de nitrogênio, a fração do argônio e a fração do oxigênio líquido. Beleza? Lembrando, tem várias formas de fazer, não tem uma única forma. Eu estava explicando uma e me baseei aqui no livro para poder explicar a que o livro utilizou. Porque é mais coerente utilizar somente a do livro, né, para não ficar confuso para vocês. Pessoal, então a aula de hoje foi isso. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Forte abraço. Fiquem com Deus.